Bom dia, mergulhadores, dando seguimento ao nosso canal aqui do YouTube. Hoje eu vou abordar um tema relacionado tanto ao mergulho autônomo quanto ao mergulho em apneia, mas com maior aplicação no mergulho com cilindro, ou seja, no mergulho autônomo. Antes de começar, gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem no canal e, ao final, gostando, dessem lá o like. É bem importante para mim isso que vocês podem fazer para eu saber se vocês estão curtindo, se vocês estão gostando. Isso é bem legal, é um incentivo, né? Então vamos lá. Vou abordar hoje alguns princípios e leis relacionados ao mergulho, tanto para o mergulho autônomo como para o mergulho apneico, como eu já falei anteriormente. Vou começar pelo princípio de Arquimedes. Arquimedes era um pensador grego super inteligente e que estabeleceu esse princípio. Antes de eu abordar o princípio em si, existe uma história bastante curiosa que cerca esse pensamento de Arquimedes, como ele chegou à conclusão desse enunciado, desse princípio dele. Um determinado rei, desconfiado de que havia sido enganado pelo Ourives, esse rei tinha entregado uma certa quantidade de ouro para o Ourives para a confecção de sua coroa. Quando ele recebeu a coroa de volta, ele desconfiou que a coroa não era feita de ouro puro, mas de uma liga de ouro e prata, que o Ourives teria retirado parte do ouro e colocado prata no lugar. E o rei atribuiu a Arquimedes essa empreitada para ele solucionar, descobrir se a coroa era de ouro puro ou se estava misturada com prata. Então Arquimedes começou a pensar como ele ia chegar a essa conclusão. Ele não podia derreter a coroa, nada disso, e aquilo já estava até gerando uma certa angústia a Arquimedes. Mas um dia ele foi tomar banho e, ao entrar na banheira, à medida que o corpo dele aprofundava na banheira, submergia, o nível de água levantava até que chegou a um ponto que transbordou. Nesse momento, Arquimedes teve uma ideia. Dizem que ele ficou tão empolgado com essa ideia que ele saiu correndo nu pelas ruas da cidade, gritando "Eureka, Eureka!". Daí também a origem dessa expressão Eureka, que quer dizer descobrir, descobrir. É isso. Então, o que fez Arquimedes para solucionar o problema do rei? Arquimedes pegou o peso em ouro puro que o rei entregara ao Ourives. Pegou este mesmo peso em prata e percebeu que a prata, embora tivesse o mesmo peso que o ouro, tinha maior volume. Então Arquimedes, com esse peso em ouro e o mesmo peso em prata, encheu um vasilhame com água e mergulhou o ouro. Percebeu que o ouro deslocou uma determinada quantidade de água, e ele retirou essa quantidade de água e separou. Novamente ele colocou a água no recipiente naquele nível original e dessa vez mergulhou a prata. Percebeu que a prata, embora seja do mesmo peso do ouro, por ter maior volume, deslocou uma quantidade maior de água. Ele separou aquela quantidade de água que a prata alterou e viu que a água deslocou mais água do que o ouro. Em seguida, Arquimedes foi e mergulhou a coroa e percebeu que a coroa deslocou uma quantidade de água intermediária, ou seja, entre a porção de água deslocada pelo ouro e a prata. Então ele chegou à conclusão de que o Ourives enganara o rei. Ele chegou a essa conclusão. Então vamos agora falar o princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes descobriu o seguinte, que um determinado corpo, quando imerso em água, ele desloca
uma certa quantidade de água. Ele desloca uma certa de água. Isso por causa do empuxo, ou seja, da força vertical de baixo para cima que o líquido provoca nos objetos que são colocados em seu meio. Um objeto apresentará flutuabilidade positiva quando a porção de água por ele deslocada, o peso dessa porção de água é superior ao peso do objeto. Um objeto apresentará flutuabilidade neutra quando o peso da porção de água deslocada é igual ao peso do objeto. E, por fim, um objeto apresentará flutuabilidade negativa, ou seja, ele vai afundar quando a quantidade de água tem um peso inferior ao peso do objeto. Então, ele vai afundar, tem flutuabilidade negativa. A água doce e a água salgada apresentam empuxos diferentes, ou seja, uma força vertical de baixo para cima diferente. Por isso, na água doce, o empuxo é de 1 grama por centímetro cúbico. E na água salgada, o empuxo, essa força vertical de baixo para cima, é de 1,3 grama por centímetro cúbico. Por isso é mais fácil nadar na água salgada do que na água doce, uma vez que a flutuabilidade na água salgada é maior do que na água doce. Então, se a gente introduzir um objeto na água doce, o peso que esse objeto vai de água, que esse objeto vai deslocar na água doce, vai ser X. E se a gente pegar esse mesmo objeto e colocar na água salgada, o peso da água deslocada por esse objeto na água salgada é X mais 30%, que é a diferença do empuxo entre água doce e água salgada. Um outro princípio é o princípio de Pascal. Pascal descobriu o seguinte, que um objeto submergido, ele exerce força em igualdade de condições em todas as direções. Então o mergulhador, quando ele submerge, ele recebe força com a mesma intensidade de todas as direções. Todas as direções ele vai sofrer uma força em igualdade de condições. Agora vamos para as leis que são muito importantes no mergulho. Primeiro, a lei de Dalton. Dalton descobriu o seguinte, que numa mistura gasosa, cada gás que compõe essa mistura, ele apresenta uma singularidade, ou seja, ele apresenta uma pressão parcial. Cada gás numa mistura gasosa apresenta uma pressão parcial. E a soma de cada pressão parcial dá a pressão total desse gás. Por exemplo, nesse meio que nós respiramos aqui, ele é composto, tem uma pequena diferença sobre a quantidade de oxigênio, mas vamos de acordo com a maioria, por 20% de oxigênio, 79% de nitrogênio e 1% de outros gases. E cada gás desse tem sua pressão parcial. E a soma de cada pressão parcial chega à pressão total da mistura gasosa. Essa é a lei de Dalton, da pressão parcial de cada gás. Aí veio Henry e complementou essa lei. Henry chegou à seguinte conclusão: positivo. Cada gás, em uma mistura gasosa, cada gás tem sua pressão parcial. Só que se a gente submeter essa mistura gasosa a uma pressão, a pressão parcial de cada gás aumenta. Então, quando a gente está aqui respirando nesse ambiente, a 1 atmosfera, os gases da mistura apresentam uma pressão parcial. No instante que a gente submerge e chega a 10 metros, portanto a 2 atmosferas de pressão, esses gases já vão apresentar uma pressão parcial distinta, diferente, vai haver um aumento na pressão parcial. E ele descobriu o seguinte: quanto maior a pressão parcial de cada um dos gases de uma mistura,
maior a sua solubilidade, ou seja, é, é mais fácil esse gás é dissolvido no meio líquido. Como nós estamos falando de mergulhadores, maior vai ser a quantidade de gás dissolvido no sangue do mergulhador, na água corporal do mergulhador, nas mucosas e etc. Aí nós podemos chegar a 3 estados, né? O Henry falou, estados de não saturação. Significa o seguinte, que a quantidade de gás dissolvida no meio líquido é menor do que a quantidade de gás desprendida. Estado de saturação. A quantidade de gás dissolvida no meio líquido é igual à quantidade de gás solta, desprendida. E o estado de supersaturação, que é o estado de risco para os mergulhadores. A quantidade de gás dissolvida no meio líquido é maior do que a quantidade de gás desprendida. Nesse momento, a gente pode chegar à supersaturação crítica. E o gás que está lá dissolvidozinho no líquido, ele volta a ser macro. Ele assume a posição, a forma macro. Ele volta a ser gasoso. Não é isso não, tá? Ele nunca deixa. Ele só está mais comprimido, depois ele descomprime, ganha volume e volta a ser macro. É isso que acontece. Não é que ele se torne líquido e depois volte a ser gasoso. Não. Ele é gasoso, mas está bem dissolvido lá e depois ele se torna macro. E aí vem o perigo das embolias gasosas para os mergulhadores. Bom, eu tinha muita coisa para falar ainda, mas como meu objetivo são vídeos de no máximo 15 minutos, já estou aqui com 12, eu vou parar por aqui. Eu ainda tenho algumas leis para falar, por exemplo, a lei de Charles e Mariotti, a lei de Boyle e Mariotti, a lei de Charles e Gay-Lussac, né? Só para adiantar, a lei de Charles e Gay-Lussac anuncia o seguinte: quanto maior a pressão, maior a temperatura. Por isso que nós enchemos os cilindros de mergulho dentro de um recipiente com água, para que a temperatura não aumente muito. E a lei de Boyle e Mariotti. Boyle e Mariotti descobriram o seguinte: quanto maior a pressão, menor o volume. Por isso que um cilindro de mergulho, aqui tem um, vou mostrar aqui para vocês, ó. Um cilindro de mergulho, tá vendo aqui? Um cilindro de mergulho. No ambiente normal, esse aqui é um cilindro de 11 litros. A 1 atmosfera, esse cilindro está preenchido, todo o volume dele tem 11 litros de gás. Quando nós enchemos esse cilindro e colocamos ele com a pressão de 200 atmosferas, ele fica com 2.200 litros de gás dentro dele. Então, no mesmo volume, a pressão de 1 atmosfera, nós temos 11 litros. E a 200 atmosferas, 2.200 litros no mesmo volume. Então, essa é a lei de Boyle e Mariotti. Quanto maior a pressão, menor o volume. Você vê que cabe 2.200 litros dentro de um cilindro que, ao nível do mar, cabe apenas 11 litros. Então, no próximo vídeo, eu vou falar de cada intoxicação, que é uma decorrência do aumento da pressão parcial dos gases. Quanto maior a pressão parcial, maior a solubilidade desses gases e mais sujeito à intoxicação o mergulhador se encontra. Aí eu vou falar da intoxicação por oxigênio, a intoxicação por monóxido de carbono, intoxicação por dióxido de carbono, por gás sulfídrico. Vou abordar cada uma, a gravidade de cada uma e como resolver, como voltar a um estado saudável depois disso. Às vezes não dá, tá? Às vezes não tem como voltar, mas eu vou abordar esse assunto. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, um bom domingo e ótimos mergulhos para todos vocês.